Bem, nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro Harmonização, tem por título Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os peregrinos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de inquinar afirmativas evangélicas, desviando-as rumo a falsas interpretações. A recomendação de Jesus referente à inquietude é das que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois que o Cristo aludiu aos lírios do campo, não foram poucos os que se reconheceram a si mesmos na qualidade de flores, quando não passa de plantas espinhosas. Em verdade, o lírio não fia, não tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não pede admiração alheia, floresce no jardim da atmosfera, enfeita a alegria ou consola a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando lhe fenece o próprio brilho, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Será que o ocioso toma igualmente o padrão do lírio em relação à sua existência na humanidade? Recomendou Jesus que o homem não guardasse ansiedade nociva relativamente à comida, ao modo de trabalhar, ao vestuário, às questões acessórias. Ensinou que o dia, representando a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si mesmo. Isso é incontestável. Para o discípulo fiel, vestir e comer são coisas simples. Trabalhar constitui a alegria de servir em qualquer parte e o dia significa oportunidade santa de cooperar no bem. Mas afirmar daí que o homem deva caminhar sem cuidado de si próprio seria menosprezar os esforços de Cristo, convertendo-lhe as palavras em programa de vagabundo. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se nas aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se. De fato, a ave canta feliz, mas faz sua casa. A flor adorna-se tranquila, mas atende aos desígnios de Deus. O homem deve viver confiante, mas atento em se organizar para a obra divina da perfeição. É interessante que a passagem que Emmanuel está aludindo hoje é essa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, em que Jesus chama a atenção dos discípulos para o fato da ansiedade que às vezes a gente tem com relação às provisões. Ele fala, está vendo os lírios do campo? Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bonito. Está vendo os pássaros do céu? Olha, eles estão sendo alimentados. E o que acontece? Naquele momento específico, Jesus estava recomendando aos discípulos que não andassem com muitas provisões porque poderiam ser vítimas de ladrões, que andassem com uma peça de roupa, que não levasse muita comida, não levasse muitos pertences também. Aí tem um momento até que ele fala, quando você chegar na casa de alguém, vocês podem falar do fundo do coração que a paz esteja nesse lugar. Agora, se aquele lugar não for digno de vos receber, lá, sacode a poeira da sandália, ou seja, não guarda mágoa, não fica preocupado com nada, deixa, respeita aquela família e vamos para outro lugar que vai ter outros lugares que vão estar preparados e vão estar te atendendo e acolhendo também dentro do que vocês merecem pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então, daí você fazer uma interpretação desse texto, achar que Jesus está convidando a gente à ociosidade, aí o Emmanuel, raramente você vai ver o Emmanuel usar em seus textos palavras assim, vamos usar assim, tão fortes, né? Ele fala que essas pessoas, na verdade, elas acham que são plantas, mas são plantas espinhosas. Ele não chega a ofender como a gente ofende, mas ele está usando palavras mais duras com relação às pessoas que, às vezes, ficam procurando maneiras diferentes de interpretar o Evangelho e, às vezes, pegam um texto isolado, sem fazer o estudo do conjunto da obra, porque o Evangelho é um hino ao trabalho edificante, a você crescer o tempo todo, a você estar aprendendo a amar, esticando as mãos para as pessoas. Então,
O Emmanuel até fica um tempo aqui durante o texto falando para a gente o seguinte, olha, realmente, né, o lírio, ele está sozinho ali, parecendo que não está fazendo nada, mas olha só o que o lírio está fazendo. O lírio não fia nem tece, não está trabalhando com as mãos, né? Mas está cumprindo a vontade de Deus. Ele não pede admiração alheia, mas floresce no jardim da atmosfera. Ele vai enfeitar tanto a alegria como consolar a tristeza, porque não tem uma pessoa que, quando esteja de frente para um lírio, não vai ficar ali emocionado de alguma maneira, vendo a beleza que é da nossa natureza. Ele pode ser útil tanto à doença como à saúde. Então o Emmanuel faz questão para criar a nossa tela mental e até justificar o que ele está falando no texto, mostrar o lírio não está ocioso como você pensa, não. E a gente lembra, né, de Chico Xavier ter uma vez tido a pretensão de querer se comparar com o verme, e o Emmanuel pedia a ele, ó, atenção ao que você está falando, tá? Porque o verme, ele está preparando a terra para o arado. Então ele está cumprindo, mesmo de maneira inconsciente, por ainda ser um princípio inteligente, né, ainda não ser um espírito ainda, ele está cumprindo de maneira inconsciente ali o trabalho dele. Então a gente, quando passa a ter inteligência, principalmente quando passa a ter a responsabilidade do conhecimento, a gente tem a obrigação de fazer a nossa parte. E a gente vai fazendo a nossa parte, é água no oceano, é gotinha de água mesmo, é grão de areia numa praia imensa. Mas é um grão de areia, por exemplo, num mundo que tem 8,5 bilhões de pessoas, eu faço esse estudo diariamente, e esse estudo tem o alcance aí de um grupo aí de, em média, 100 pessoas, juntando os canais em que ele é publicado. O meu canal, por exemplo, é muito pequenininho e é muito bom que seja desse jeito, porque a gente nunca teve pretensão de alimentar vaidade com esse trabalho, que a gente se reconhece na condição ainda de um espírito ainda muito devedor, e o quanto é útil esse tipo de estudo diariamente para que a gente consiga fazer alguma coisa. Mas as outras casas espíritas que publicam e usam os estudos, né, então a gente vai fazendo o nosso trabalho, não é para convidar para a gente ficar na ociosidade, não. Então o Emmanuel continua aqui dizendo para a gente, recomendou Jesus, na verdade, é que o homem não guardasse uma ansiedade nociva relativamente à comida, modo de trabalhar, vestuário e questões acessórias. Hoje a gente tem muito aquela coisa assim do tipo, a gente tem que fazer uma reserva, tá? Você tem que ter um dinheiro na poupança, uma quantidade. Daqui a pouco você desencarna e não utilizou aquele dinheiro nem para você mesmo. Poderia ter feito uma viagem que te trouxesse um pouquinho mais de lazer para te preparar para o trabalho depois. Poderia ter utilizado para aliviar a dor. Aí o dinheiro fica para que alguém use e você fica lá no plano espiritual vendo, poxa, estão usando meu dinheiro e usando de maneira que eu não usava. Olha, o que eu estou falando é muito comum acontecer, tá? Muito comum mesmo. Mas também falando isso, eu não estou dizendo também, convidando todo mundo a se desfazer de tudo, não é isso. É da gente usar de prudência, usar de equilíbrio com relação a tudo, a gente conseguir identificar na nossa vida o que é necessário e o que é supérfluo, e entender que o supérfluo ele pode te levar à viciação, ele pode te levar ao apego, ele pode trazer consequências graves, como, por exemplo, entorpecer o espírito para o trabalho que ele tem que fazer. Aí depois termina a vida aqui, acontece igual aconteceu no Evangelho mesmo, né, daquele menino que chega perto de Jesus e fala, eu cumpro todos os 10 mandamentos. Jesus olha para ele, então vai, se desfaz de tudo que você tem e me segue. E o garoto ficou triste, não fez aquilo, porque ele tinha muitos bens materiais na época. E aí quando ele sai, Jesus fala, coitado dele, ele não sabe que hoje mesmo ainda vão buscar a alma dele, quer dizer, naquele dia ele iria desencarnar e tudo que ele juntou de bem material vai ficar aí. E é muito comum a gente ver nas obras espíritas e também nas nossas reuniões de desobsessão, quando a gente tem a oportunidade de conversar com espíritos que estão profundamente magoados porque desencarnaram, ou melhor, o corpo morreu, mas ele não desencarnou. Vou fazer um trocadilho aqui. Ele continuou na casa dele, revoltado com aqueles que estão vindo para tomar os bens dele, revoltado com a decisão dos herdeiros. Eu não faria isso, essa casa que eu tive tanto sacrifício, agora está jogando minha casa fora, e fica num sofrimento enorme do outro lado da vida. É quanto a isso que Jesus está chamando a gente.
Calma, olha o lírio dos campos, olha os pássaros do céu. Fica aí a reflexão, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.